O desejo de conhecer e ter um relacionamento íntimo com alguém, de sair por aí e poder compartilhar os momentos especiais de sua vida com essa pessoa especial, é uma das muitas coisas que leva muitos jovens a relacionamentos doentios. O desejo de dar e receber amor não é mal em si. É uma das características que fazem de você um ser humano, feito à imagem de Deus. Deus, o Pai Celestial, também tem o desejo de expressar e receber amor. A Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, Jesus. A Bíblia também diz que Deus espera que amemos e expressemos o nosso amor por Ele, em adoração e em boas ações para com os outros. Então, não é um desejo errado querer ter alguém para amar e ser amado. No entanto, se esse desejo não for controlado, pode produzir impaciência. E aqui reside o problema. Muitos jovens saíram de um relacionamento fracassado com uma constatação. Eles entraram nele rápido demais. Se você não esperar pacientemente pela pessoa que ama ou pela pessoa com quem Deus quer que você esteja, provavelmente acabará vivendo o resto de sua vida em arrependimento. Você sabe que pode amar alguém, mas de alguma forma algo mantém vocês dois separados? Você sabia que às vezes pensamos que é um sinal de que Deus não quer que fiquemos com a pessoa, mas isso não é verdade? A verdade é que é possível que Deus esteja lhe dizendo para esperar pacientemente pela pessoa e pelo momento perfeito. Se você for incapaz de entender o tempo de Deus, você se apressará e bagunçará as coisas na vida de ambos. Deus está usando esta mensagem para lhe dizer para esperar, meu amigo. A impaciência sempre dará origem a milagres prematuros. O que são milagres prematuros? São aquelas coisas que parecem com o que você estava esperando, chegam mais cedo do que deveriam, causando mais danos do que benefícios em sua vida. Entenda isso. Nenhum milagre prematuro será capaz de produzir o mesmo efeito que deveria se tivesse ocorrido na hora certa. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no versículo 11 do mesmo capítulo diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Observe que a Bíblia diz que tudo é belo apenas em seu próprio tempo, não no seu, mas no dele. Você precisa saber que o fato de ter encontrado alguém para amar ou de sentir que está pronto para estar com alguém não garante que Deus queira isso para você naquele momento. Às vezes alguém pode estar disponível em sua vida, mas Deus lhe diria que ainda não é a hora. Por quê? Porque Deus sabe coisas que você não sabe. Em Eclesiastes 3 nos diz que, embora Deus coloque um desejo para o futuro em nossos corações, Ele torna impossível para a mente humana entender o que está por vir. Mas você pode se perguntar, por que podemos ter memórias do passado, mas nunca uma ideia vívida do futuro? Podemos prever ou ver um vislumbre do futuro, mas nunca um quadro completo. Por quê? Porque Deus quer que confiemos nele. Outra razão é porque muitos de nós certamente cairíamos em medo ou ansiedade, ou até mesmo iríamos desistir se Deus nos mostrasse o que está por vir. Você pode imaginar alguns dos momentos mais sombrios pelos quais passou na vida? O que você teria feito se soubesse que eles viriam? Como você teria se preparado? Sim, há coisas que você teria evitado, mas como você teria se preparado? Sabendo que não pode evitar algumas coisas se pretende chegar a um certo ponto em sua vida. Você sabia que algumas pessoas são projetadas para passar por certos momentos por causa do tipo de destino que têm? Jesus é um exemplo perfeito. Ele nasceu por uma razão. Ele foi para a cruz por esse motivo. A certa altura, porque ele era Deus, ele podia dizer o que estava por vir e sua humanidade respondeu. Ele orou para que isso fosse evitado, mas novamente ele orou para que permanecesse. Deus quer que confiemos em sua palavra. Os caminhos dele não são os seus caminhos. Ele não vê ou pensa como você. Deus não usa o seu relógio. Então, você não pode cronometrá-lo.
Em vez disso, ele quer que você acredite que seus pensamentos a seu respeito são bons pensamentos. Então, mesmo que você não consiga ver o que está por vir, você pode acreditar que não importa o que você enfrente. Deus estará com você e lhe dará um futuro que será abençoado. Uma das razões pelas quais Deus pode estar lhe dizendo para esperar pacientemente pela pessoa que você ama pode ser que Ele realize ou termine uma obra específica na vida da pessoa que você ama. Este é um dos assuntos mais negligenciados nos relacionamentos cristãos. A maioria dos solteiros acredita que desde que alguém seja cristão, ele será bom para você. Isso não é verdade. Todos nós somos um trabalho em andamento. Isso significa que a pessoa que você ama é tão imperfeita quanto você. Deus está trabalhando nela. Então o Senhor pede para você esperar, não porque Ele não confia em você e não porque você não está pronto, mas porque essa pessoa que você deseja se relacionar pode não estar preparada ainda. Uma pessoa pode parecer boa ou até perfeita por fora, mas a verdade é que ela pode estar passando por um momento difícil por dentro. Ela pode estar lidando com traumas que o machucaria, mesmo que você ache que pode lidar com isso. Relacionamentos não são uma cura para certas coisas. Somente Jesus pode curar um coração partido. Portanto, em vez de pensar demais ou ficar impaciente com a pessoa que você ama, você pode orar por ela. Peça a Deus para prepará-la para você. Peça a Ele para aperfeiçoar o que Ele começou em suas vidas. Peça a Deus forças para ser paciente e ore para que Deus conecte vocês dois quando for a hora certa. Com esse coração firmado no Senhor, você conseguirá superar todas as pressões contrárias. Então, além do tempo não estar certo ou a pessoa não estar pronta, Deus pode estar dizendo para você esperar pacientemente. Porque Ele precisa desenvolver você para ser o homem ou a mulher certa para essa pessoa também. Muitos de nós andamos por aí com fardos, feridas, experiências que nos afetaram e nos influenciaram a ser alguém diferente da pessoa que deveríamos ser. Muitos jovens estão cientes disso e procuram encontrar alguém que esteja bem no seu interior para se esconderem, acreditando que com essa pessoa eles vão se curar e ser compensado por sua dor. Meu amigo, o casamento não é para ser uma compensação pelos sofrimentos que você passou na vida. Você tem que estar inteiro para estar pronto para um futuro saudável com alguém. Você não pode carregar certas práticas erradas e esperar que Deus lhe dê um homem ou uma mulher preparados por Ele. É por isso que, sempre que Deus lhe disser ou mostrar que você deve esperar com paciência, você deve confiar nele. No final, confiar no tempo de Deus é mais um ato de submissão a Deus do que qualquer outra coisa. É preciso muita submissão para esperar em Deus e não dar nenhum passo, especialmente quando seus desejos estão gritando para você agir. Então, o que você deve fazer enquanto espera em Deus pela pessoa que ama? Ore mais. Mais tempo em oração é um investimento abençoado que você está fazendo em seu espírito. Quando ora, você aumenta sua capacidade de ouvir e saber o que Deus está dizendo ao longo do tempo. É mais provável que você encontre paz e segurança quando ora com frequência do que quando não o faz. Em segundo lugar, enquanto espera, comprometa-se a renovar sua mente. Permita que o Espírito Santo guie seus pensamentos em uma direção saudável em relação a essa pessoa. Deixe Deus usar a demora e suas instruções na espera para quebrar certas ideias que você manteve no passado sobre o casamento. Além do sexo, da satisfação de suas necessidades financeiras ou apenas da satisfação emocional, o casamento é uma instituição espiritual enraizada em Deus e em sua vontade para o seu destino. Por fim, enquanto espera o tempo perfeito de Deus para estar com a pessoa que ama, desenvolva-se ainda mais em espírito e em quaisquer outras áreas necessárias. Aprenda diferentes habilidades úteis, tanto profissionais quanto pessoais. Aprenda habilidades que melhorarão sua vida econômica e também habilidades que contribuirão para a sua comunicação uns com os outros. Essas são coisas que você pode fazer em obediência a Deus, ao se tornar útil na preparação para a pessoa certa que Ele tem para você. Deus nunca se atrasa. Confie no tempo dele. Você ficará feliz
por ter feito isso. Você precisa sempre se lembrar de que o casamento é uma instituição gloriosa aos olhos de Deus. Uma bênção que Ele instituiu desde o início dos tempos para um homem e uma mulher desfrutarem pelo resto de suas vidas. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E diz como o casamento é e deve ser. Vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No casamento, duas pessoas com identidades, formações, vocações e destinos diferentes encontram um ponto de união onde tudo neles se funde em um só. É um milagre tão bonito de se ver, algo que raramente vemos hoje, porque todo o significado da união conjugal se perdeu na sociedade moderna. Para você ter a experiência de um casamento ordenado por Deus, você deve entender e operar pelos princípios de Deus em sua jornada conjugal. Veja, Deus tem um propósito para o casamento entre seus filhos, e Ele também tem um propósito dentro do casamento deles. Como a maioria das pessoas não entende isso hoje, a tendência comum de casamentos desfeitos e fracassados continua a crescer e reinar. No entanto, se você se abrir para aceitar e se submeter à vontade de Deus, poderá se preparar para um casamento que durará teste do tempo. Não se esqueça que o plano de Deus para você é bom. Ele está muito ciente das lutas e decepções que você pode ter enfrentado para chegar a este ponto. Às vezes, nossas experiências nos deixam duvidando de nosso valor e tentando saciar nossa razão de viver. No entanto, você deve acreditar e descobrir os tesouros que Deus colocou dentro de você. Lembre-se de que a Bíblia diz que Deus conhecia cada um de nós antes mesmo de sermos concebidos no ventre. Também nos diz que Deus pegou seus tesouros eternos e os colocou dentro de vasos feitos na terra, ou seja, nossos corpos feitos de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus sabe tudo sobre você e do seu potencial. Isso significa que Ele tem um plano, e certamente esse plano é para o bem e não para o mal. Às vezes o caminho pode ser difícil e complicado, mas você nunca deve esquecer que a intenção de Deus é que você chegue a um lugar de paz e descanso. No Salmos, capítulo 66, versículo 12, diz: Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Isso funciona como uma mulher em trabalho de parto. A princípio, ela sente a dor ao fazer força para tirar o bebê. Ela chora e se esforça ao máximo. Às vezes, ela pensa em desistir, mas a alegria de trazer a vida ao mundo lhe dá forças para empurrar uma e outra vez. Então, no momento em que o bebê nasce, as dores são ofuscadas pela presença da criança. Ela encontra descanso nesse sentimento de sucesso. Você tem a responsabilidade de buscar a Deus com fé e total confiança na vontade dele para você. Cabe a você descobrir o que ele quer que você faça seguir e como fazê-lo. Muitas vezes, podemos pensar que sabemos o que é melhor para nós, que sabemos o que é casamento, com quem exatamente casar ou o momento perfeito para casar. Mas a verdade inegável é que a ideia em sua mente é muito influenciada pelas definições de casamento do mundo e suas pressões sobre você para seguir esse sistema. Algumas pessoas que pensam saber qual é a ideia de Deus sobre o casamento, infelizmente só pensam em experiências sexuais, influências de filmes românticos, demonstrações públicas de afeto por curtidas nas redes sociais e outras ideias triviais. Essas coisas estão longe da ideia e da intenção de Deus para o casamento em geral e podem ter pouco ou nada a ver com o propósito dele para seu parceiro que está prestes a aparecer em sua vida. É por isso que você precisa olhar para Deus e descobrir o que Ele está dizendo sobre seu casamento ou com quem Ele quer que você case, antes de dar qualquer passo que acabe em arrependimento. A Bíblia nos diz
para não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas confiarmos em Deus para nos guiar em todas as coisas enquanto entregamos tudo em suas mãos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Um dos maiores riscos que você pode correr em sua vida é confiar em seu instinto para algo que você não tem ideia. Há mais chances de falhar e se perder do que de acertar. E Jesus nos disse que Ele nos dará um consolador e um guia, que é o Espírito Santo. Com a ajuda desse Espírito Santo, você, filho de Deus, tem uma vantagem maior do que alguém sem esse Espírito. Jesus disse que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Ele fará brilhar sua luz em seus caminhos e o ajudará a tomar as decisões certas, além de capacitá-lo para ir até o fim. Com o Espírito Santo, você vencerá as dúvidas e o medo. Ele lhe dará clareza sobre a vontade de Deus para o seu casamento e cônjuge a quem Deus está colocando em seu caminho. Você precisa saber disso e aceitar. Deus não está longe de você. Se você está confiando em Deus sobre sua vida conjugal e pedindo a Ele que lhe envie a pessoa certa de acordo com a sua vontade, é hora de começar a prestar atenção. Este é um alerta e uma confirmação para você. Deus ouviu e está lhe dizendo que essa pessoa está chegando. Você precisa se preparar para conhecê-lo e não perdê-lo. Você precisa se preparar no espírito para poder reconhecê-lo e não misturá-lo com os outros, porque não se parece com o que você espera. É hora de você prestar atenção à voz e à orientação de Deus. Às vezes, Deus pode estar falando, mas você não está ouvindo. O casamento é algo em que você vai entrar pelo resto da sua vida. Portanto, você deve ter muito cuidado com quem escolhe se casar, porque disso depende sua realização ou arrependimento. Você quer ter certeza de que a pessoa que você escolheu é a vontade de Deus para a sua vida. Deus usou tudo até agora para equipar e preparar você para as grandes coisas que estão por vir. Desistir dele por causa de atrasos, dificuldades e desafios o impedirá de vê-lo trabalhando em sua vida. No entanto, quando você tem certeza e crê que Deus tem algo reservado para você, você não desistirá facilmente. E como você mostra que confia em Deus para confirmar o que Ele está dizendo através desta mensagem? Estes são 2 sinais que confirmam que você confia em Deus para cumprir sua promessa, bem como sinais que Deus fará o que prometeu. 1. A consistência da sua vida de oração. Consistência exige disciplina. A disciplina é possível através do foco em um objetivo. Me deparei com um vídeo nas redes sociais em que o palestrante disse que nem todos têm problemas com a disciplina, tanto quanto tem com a escolha do que disciplinar. Por exemplo, ele disse que a maioria das pessoas não tem problemas para manter suas assinaturas da Netflix por anos. Elas não têm problemas em se encontrar com amigos todas as semanas no mesmo horário de forma consistente. Elas não têm problema em seguir os negócios de seu clube de futebol favorito e assim por diante. O mesmo ocorre com a consistência da oração. A dura verdade é que você está comprometido com qualquer coisa que lhe dê satisfação. Se você se importa com algo profundamente o suficiente, você se entregará a isso. Se você gosta do entretenimento e do prazer que algo lhe proporciona, não precisa de tanta inspiração para continuar. Quando você realmente acredita que Deus é a sua fonte, e sem Ele você falhará e não sobreviverá aos planos perversos do diabo para você, você orará mais. Isso é o que a oração faz. Diz a Deus que você precisa dele. Diz a Deus que você admite que não sabe o que fazer e precisa da direção dele, ou então você cairá. O que a maioria de nós ainda não sabe ou percebe é que cada vez que oramos, nos tornamos mais sensíveis espiritualmente e sintonizados com Deus, de modo que é mais fácil identificar a vontade de Deus para nós. Veja, somos movidos pelas aparências externas e pelas coisas que ouvimos. Deus, por outro lado, vê os corações, pensamentos e intenções de todos. Ele sabe quem é certo para você e quem não é. Através da oração, você se abre para ser guiado por Deus. Quando você começa a orar pela pessoa que Deus lhe dará como parceiro ou como parceira,
você está mostrando a Ele que está se preparando para essa pessoa. Quando Deus também colocar mais orações relacionadas ao casamento em seu coração, saiba que Ele está trazendo alguém para você. Sua oração é a confirmação. Junto com ela, virá uma enorme onda de paz. Quando orar mais, você temerá menos. Quando ora mais, você fica mais confiante na capacidade de Deus. Isto é, sua fé se torna mais forte. 2. Paciência em Deus. Outro sinal importante de sua confiança em Deus para confirmar sua palavra em você é o aumento de sua paciência. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Uma das coisas exigidas em nossa caminhada com Deus, bem como para construir e sustentar qualquer tipo de relacionamento, especialmente os relacionamentos conjugais, é a paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito. Veja, Deus nunca o conduzirá com pressa, então você nunca deve ter essa pressa para tomar decisões drásticas em sua vida. Como eu disse antes, um dos sinais de que você está em sintonia com Deus, em oração, é a paz. Uma das coisas que essa paz faz com você é mantê-lo em repouso enquanto espera pacientemente que Deus cumpra a sua palavra. Você pode não saber disso, mas todos os nãos que você teve que suportar foram a maneira de Deus ensiná-lo a ser paciente até que você pare de ser precipitado. No início, você sempre foi rápido em tirar conclusões com base em seus conhecimentos, impressões e pensamentos. No entanto, isso continuou explodindo na sua cara até que você aprendeu a esperar um pouco mais para ver como as coisas aconteciam. Isso foi Deus usando o que você passou para amadurecer você. Paciência com Deus, consigo mesmo e com os outros é um sinal de que você está pronto para Deus trazer a pessoa certa para você. Isso significa que você não pulará no colo de alguma pessoa que você se interessou por puros motivos emocionais. Este é um encorajamento para você de que Deus está ao seu lado em tudo que você faz todos os dias da sua vida. Portanto, você não deve ter medo de fazer escolhas, e isso inclui escolher um parceiro. Se você for paciente para ouvir a voz de Deus em outras áreas da sua vida, não será difícil para você ouvir o que Deus tem a dizer sobre seu relacionamento e casamento. Não se preocupe. Em breve você ficará feliz por ter esperado e confiado em Deus, porque a pessoa certa virá e o Senhor lhe dará mais paz do que você jamais imaginou. Será de fato como o descanso que vem depois da dor do trabalho de parto. Será muito gratificante. Você já sentiu que o tempo está se esgotando e você nunca vai encontrar a pessoa certa? Vivemos num mundo que valoriza a gratificação instantânea e queremos tudo agora. Mas a verdade é que quando se trata de relacionamentos, precisamos desacelerar e confiar no tempo de Deus. É fácil deixar o desespero guiar nossos passos e sentir que precisamos encontrar nosso cônjuge para começar a viver nossa vida. Colocamos tanta pressão em nós mesmos para encontrar aquela pessoa perfeita que nos esquecemos de confiar no plano de Deus. Mas a realidade é que Deus tem um plano para cada um de nós. Precisamos ter paciência e confiar que o que é para ser nosso chegará na hora certa. É importante reservar um tempo para conhecer alguém e ouvir a orientação de Deus. Às vezes, Deus nos dá passos claros para encontrar um parceiro. Mas outras vezes Ele pode estar nos dizendo para simplesmente ter fé e esperar. Confiar no tempo de Deus requer paciência, mas no final vale a pena. Portanto, se você sente que o tempo está se esgotando, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Não deixe o desespero guiar seus passos, mas confie no plano e no tempo de Deus. Então, como sabemos quando é hora de confiar no plano e no tempo de Deus? Aqui estão alguns sinais a serem observados. 1. Você está tentando compreender tudo sozinho.
Você já se pegou tentando compreender tudo sozinho? Talvez você sinta que precisa saber quem é seu futuro cônjuge ou esteja tentando controlar o tempo de um relacionamento para se adequar aos seus próprios planos. Mas você já parou para pensar que, ao fazer isso, está essencialmente tentando brincar de Deus? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, lemos que Deus fez tudo belo a seu tempo. Mas se estamos constantemente tentando apressar as coisas e entender tudo, não estamos permitindo que Deus trabalhe em seu próprio tempo, nos dando um belo resultado final. Pense assim. Imagine que você esteja tentando assar um bolo. Você não pode simplesmente jogar todos os ingredientes no forno e esperar que saia um bolo delicioso. Não, você tem que seguir a receita e deixar o bolo assar o tempo certo. Da mesma forma, precisamos confiar na receita de Deus para nossas vidas e permitir que Ele faça o nosso bolo com perfeição. Em vez de tentar brincar de Deus e resolver tudo sozinhos, precisamos confiar nele e abrir mão do controle. Isso não significa que não podemos ter metas e planos para nossas vidas, mas precisamos estar abertos às maneiras pelas quais Deus pode mudar esses planos e nos guiar em uma direção diferente. Portanto, um sinal importante de que alguém foi enviado por Deus é que você não está tentando compreender tudo sozinho. Você está confiando no tempo e no plano de Deus para a sua vida. Lembre-se, Ele plantou a eternidade em seu coração, mas você não pode ver todo o escopo da obra de Deus do começo ao fim. Então tenha fé e confiança nele e deixe que Ele faça tudo bonito em seu próprio tempo. Você já esteve em uma situação em que sabia que Deus estava lhe dizendo para fazer algo, mas não conseguia entender o porquê? Talvez você devesse aceitar um emprego que parecia um rebaixamento ao buscar um relacionamento que não parecia promissor. São nesses momentos que temos que confiar em Deus e obedecer, mesmo quando não faz sentido. Ao dirigir no escuro, você só consegue ver até onde os faróis alcançam, mas confia que esses faróis o guiarão até o seu destino. Da mesma forma, Deus pode apenas revelar a você o próximo passo em sua jornada, mesmo que você não consiga ver todo o caminho à frente. Mas se você confiar nele e seguir sua liderança, você eventualmente olhará para trás e verá como cada passo foi necessário para o seu crescimento e sucesso. Talvez você aceite esse trabalho e perceba que ele o está preparando para uma oportunidade melhor no futuro. Talvez você dê uma chance a alguém que não parece ser seu tipo e descubra que Deus tinha um lindo plano para sua história de amor esse tempo todo. Portanto, se você se encontra em uma situação em que sabe que Deus está te guiando, mesmo que não entenda totalmente o porquê, não tenha medo de dar esse passo de fé. Confie que Deus vê tudo e sabe o que é melhor para você, mesmo quando não está claro de imediato. E lembre-se, como diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 2. Você percebe que está perdendo o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, dê uma boa olhada em seu passado e em sua jornada de vida. Pense nos seus dias mais jovens. Como você escolheu seus parceiros? Eles sempre foram a melhor escolha para você? Provavelmente não, pois de outra forma você ainda estaria com eles. E os seus melhores amigos? Essas pessoas ainda fazem parte da sua vida? Você sempre foi fiel a Deus e confiou em sua vontade e em seu tempo perfeito? Ou você tentou fazer as coisas em seu próprio cronograma, apenas para acabar desapontado? Reserve um momento para fazer uma autorreflexão e avaliação. Isso pode ajudá-lo a entender por que o tempo de Deus em sua vida amorosa parece um pouco lento. Talvez você ainda não esteja pronto para namorar ou ainda esteja carregando alguma bagagem emocional do seu passado. Talvez a pessoa por quem você está orando não seja a pessoa certa para você. E Deus esteja protegendo você de sofrimento.
Seja qual for o motivo, saiba que Deus sempre tem um plano e um propósito para tudo. E às vezes o tempo dele é mais lento do que gostaríamos, mas é sempre perfeito. 3. Faça uma autoavaliação. Faça a si mesmo algumas perguntas importantes para revelar se o seu parceiro é realmente a pessoa certa para você. Pense em quando vocês se conheceram. Quais foram seus pensamentos iniciais? Considere os objetivos futuros do seu parceiro. Eles se alinham com os seus? Ele fala sobre um futuro junto com você ou apenas sobre suas próprias aspirações sozinho? Preste atenção em como seu parceiro trata seus entes queridos. Ele mostra respeito por aqueles que são importantes para você? Ao fazer a si mesmo essas perguntas, você pode obter clareza para saber se esse relacionamento é realmente real. É importante lembrar de buscar a vontade de Deus no presente. Mesmo que você esteja esperando que um relacionamento progrida, Deus tem um plano para você fora desse relacionamento. Entenda onde está agora e confie que Deus revelará sua vontade a você. Ao se concentrar na vontade de Deus para a sua vida, você será um parceiro melhor no futuro. Mas se focar apenas em seus desejos ao invés da vontade de Deus, só sentirá ansiedade e confusão. Portanto, crie raízes onde você está e confie que Deus tem um plano para a sua vida. Lembre-se, as melhores lições vêm de andar na sabedoria e na vontade de Cristo. Você já se sentiu como se estivesse em um jogo de espera? Sabe aquela sensação de estar preso em uma fase da vida em que nada parece estar acontecendo? É frustrante, certo? E às vezes é difícil saber se você está realmente progredindo ou se está apenas perdendo tempo. E se eu te dissesse que esse tempo de espera pode, na verdade, estar transformando você na melhor versão de si mesmo? É isso mesmo. O período de espera pode realmente ser uma ferramenta que Deus usa para moldá-lo na pessoa que Ele quer que você seja. Agora, eu sei que pode parecer loucura, mas ouça. Quando estamos em um período de espera, tendemos a nos concentrar nas coisas que não temos. Nos concentramos no trabalho que ainda não temos, no relacionamento que ainda não temos, no sucesso que ainda não alcançamos. E tudo isso pode nos fazer sentir muito infelizes. Mas e se mudássemos nosso foco? E se, em vez de nos concentrarmos no que não temos, nos concentrássemos na pessoa que queremos nos tornar? E se nos concentrássemos em nos tornar mais pacientes, mais gentis, mais altruístas? E se nos concentrássemos em nos tornar mais semelhantes a Jesus? Veja, quando nos concentramos em nos tornar mais semelhantes a Jesus, começamos a ver o jogo da espera sob uma luz totalmente nova. Em vez de nos sentirmos presos, começamos a ver isso como uma oportunidade de crescimento e uma chance de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E é o seguinte, quando nos concentramos em nos tornar mais semelhante a Jesus, começamos a ver mudanças em nossas vidas. Começamos a nos ver ficando mais pacientes, mais gentis, mais altruístas. Começamos a nos ver nos tornando a pessoa que Deus quer que sejamos. Então, se você está se sentindo preso em um jogo de espera agora, não se desespere. Em vez disso, concentre-se em se tornar mais semelhante a Jesus. Use esse tempo para crescer, para aprender, para se tornar a melhor versão de si mesmo. E antes que você perceba, olhará para trás e verá o quanto a sua vida se transformou. Quando nos apaixonamos, muitas vezes somos levados a nos comprometer cada vez mais com nosso relacionamento ao longo do tempo. Um dos problemas, no entanto, é que as crises logo começam a balançar o barco, e poucos relacionamentos sobrevivem quando elas aparecem. Você pode amar alguém e mesmo assim não conseguir manter um relacionamento com essa pessoa. Muitos chegaram a ver as pessoas que um dia amaram casarem com outras pessoas depois que seu relacionamento falhou. E mesmo que Deus proíba estreitamente seu povo do divórcio, a menos que seja por motivos sérios de infidelidade, muitos casamentos ainda desmoronam por causa de um erro ou outro.
Você precisa saber que Deus quer ensinar a você, como seu filho, como é importante fazer dele o pilar e o centro de sua vida. Essa é a única maneira de aproveitar ao máximo as bênçãos que ele reservou para você. Deus ama e não desistirá de você por causa de deficiências que levaram a falhas passadas em seus relacionamentos. Ele prometeu nunca deixá-lo ou abandoná-lo. Portanto, seu amor está sempre acenando para você de braços abertos, esperando seu retorno a ele. Quando você percebe sua necessidade de Deus e admite honestamente que está disposto a assumir a responsabilidade e seguir suas instruções, você se posiciona para receber a restauração. O que a maioria das pessoas solteiras não consegue perceber é que, com Deus, não é tarde demais para recuperar o que perdeu. Uma coisa sobre a restauração é que ela é multidimensional. O que eu quero dizer? Vamos fazer uma viagem paralela e observar a vida de Jó, o servo de Deus. Perdeu tudo o que tinha. Algumas coisas foram roubadas, outras foram completamente destruídas. E até seus filhos morreram. No entanto, a Bíblia diz que Deus mais tarde restaurou tudo o que Jó perdeu. Como isso aconteceu? Os mortos voltaram à vida? Os ladrões devolveram os animais roubados? As posses consumidas pelo fogo ressurgiram das cinzas? Como Deus restaurou as coisas? A restauração pode envolver a devolução do que foi perdido, como o filho prodígio ou a ovelha perdida do pai de Sol. Mas não para por aí. Com Deus, a restauração pode envolver coisas novas que substituem de maneira muito melhor tudo o que foi perdido. Então, o fato de trazer isso para a nossa conversa hoje significa que Deus pode trazer de volta um relacionamento que falhou no passado. Ou, se isso não funcionar por qualquer motivo, pode guiá-lo para um novo relacionamento com uma experiência e um futuro melhores do que seu relacionamento anterior. Então, como Deus o guia para a restauração? Como você sabe que Deus está trazendo de volta alguém que você ama depois de um relacionamento fracassado? Como você sabe que está prestes a conhecer alguém que amará, mesmo que tenha falhado no passado? Aqui estão alguns sinais de que Deus está lhe mostrando que quer unir vocês dois, ou que está prestes a abençoá-lo com alguém, com uma pessoa que o fará encontrar o amor novamente. Número 1. Um sinal de que Deus restaurará seu relacionamento é que você terá um novo sentimento de amor e atração por essa pessoa. Isso é bidimensional e pode envolver o desenvolvimento de um amor por uma nova pessoa em sua vida ou um amor por alguém com quem você costumava estar, mas o relacionamento falhou. Observe que Deus nunca fará isso com pessoas que já são casadas. Isso significa que Ele nunca colocará um sentimento de amor por outra pessoa além do seu marido ou esposa com quem você é casado. Isso seria contradizer a sua palavra e encorajar pessoas casadas a terem relacionamentos fora do casamento. No entanto, isso pode acontecer com solteiros, os quais Deus ainda está desenvolvendo fortes bênçãos para as gerações vindouras. Veja bem, quando as crises começam a abalar os relacionamentos, o amor e a afeição um pelo outro começa a diminuir. Concordo que ninguém gosta de ser culpado por um problema ou fracasso. Todo mundo quer ter orgulho de ser apontado como a razão pela qual um relacionamento sobrevive. Além disso, acredito que você deseja ter um relacionamento duradouro. Ninguém quer se apaixonar por alguém apenas para pôr tudo a perder por não saber evitar certos erros. Assim, quando Deus começar a ensiná-lo e ajudá-lo a se reconhecer e a prepará-lo para a pessoa certa, Ele começará a colocar amor em seu coração por ela. Se for seu cônjuge, você começará a notar um novo sentimento de amor e afeição por ela, a desejar estar com esta pessoa e ser feliz. Isso é algo que você pode ter perdido ao longo do tempo em seu casamento. Se você é solteiro, pode começar a sentir isso em relação à pessoa com quem seu relacionamento não funcionou ou com a nova pessoa que Deus trouxe. É um sinal de que Deus pode querer unir vocês dois em um vínculo mais forte. Um dos pontos fortes de um relacionamento restaurado é o amor do casal. Eles viram o pior um do outro e agora estão mais do que dispostos a enfrentar a vida juntos. Permita-me dizer que muitas vezes, se Deus está em seu relacionamento, isso sempre acontecerá, não importa o quão longe vocês dois estejam um do outro. Número 2.
Outro sinal de que Deus restaurará seu relacionamento é que ele começará a lhe dar visões de um futuro juntos, diferente de qualquer outra pessoa. Você precisa saber que, além de sua companhia física, uma das principais razões pelas quais Deus une duas pessoas é o futuro que ele tem para os dois. Um dos efeitos de um relacionamento fracassado é que os dois não podem ver mais um futuro juntos. Talvez por causa das ações, hábitos ou decisões de uma pessoa, a pessoa que você ama pode não querer mais continuar com você. Como eu disse antes, você pode amar alguém e ainda assim não ver um futuro com essa pessoa. No entanto, se depois do seu relacionamento fracassado, Deus começar a mostrar um futuro com essa pessoa, seja aquela do seu antigo relacionamento ou a nova pessoa na sua vida, então ele vai te dar restauração. Abraão poderia deixar Hagar e seu filho Ismael, porque Deus havia mostrado a ele que seu futuro estava com Sara, sua esposa, e ela seria a única a dar à luz o filho da promessa, não Hagar ou qualquer outra mulher. Quando Deus lhe dá uma visão do futuro que ele planejou para você com alguém, ele usa isso para validar sua vontade para a vida de ambos e para fortalecer as suas convicções de estar um com o outro. Portanto, você pode ter certeza de que a restauração acontecerá, mesmo que não pareça no momento. Deus fará acontecer na hora certa. Apenas fique em sintonia com Deus e esteja pronto para fazer o que Ele pedir. Número 3. Um terceiro sinal é uma melhor compreensão de si mesmo e como administrar as situações, seja com o novo ou antigo parceiro que Deus está trazendo para a sua vida. Uma prova de que você não está pronto para um novo relacionamento ou para a restauração de um anterior ordenado por Deus é a falta de compreensão da raiz dos problemas que causaram os fracassos dos relacionamentos anteriores. Por outro lado, quando você desenvolve um melhor julgamento e compreensão de seus erros, de si mesmo, de seu parceiro e dos problemas, de tal forma que, se surgirem novamente, você saberá como lidar, é um sinal que Deus está prestes a lhe dar aquele amor que você perdeu. Então fique atento. Quando percebe que é mais rápido para responder e lidar com as situações de uma maneira mais madura que antes, e também que desenvolveu resistência para tolerar e administrar as coisas melhor que antes, mostra que Deus está trazendo restauração para aquela pessoa novamente. Por último, número 4. O último sinal é um respeito e um valor mais profundo pela pessoa do que antes. Assim como amor e carinho, o respeito costuma diminuir em um relacionamento quando as coisas não estão dando certo. Na verdade, uma das causas de muitos casamentos fracassados é o declínio ou a completa ausência de respeito e valor um pelo outro. Você teria dificuldades para permanecer em um relacionamento em que não é mais respeitado e valorizado, assim como seu parceiro. Quando há pouco ou nenhum respeito e valor, o amor não pode prosperar e o conflito e a discordância serão abundantes. Mas quando Deus quer restaurar seu relacionamento, Ele planta um respeito crescente e um valor mais profundo por essa pessoa em seu coração. Ele abrirá seus olhos para começar a ver como ela é importante para sua vida. Deus abrirá seus olhos para ver quanto benefício essa pessoa traz para a sua vida. E ao começar a ver esses sinais, não tenha medo ou hesite em se preparar para assumir o seu lugar quando a oportunidade surgir. Se resistir a Deus ou se recusar a reconhecer esses sinais por causa do seu orgulho, egoísmo ou medo, você pode estar perdendo uma chance preparada por Deus para trazê-lo à realização. Ninguém conhece o coração como Deus. Portanto, saiba que quando Deus quer trazer alguém de volta à sua vida, é porque Ele sabe o que combina com você mais do que pode imaginar. Portanto, aceitar essa direção é declarar sua total confiança na sabedoria e nas boas intenções de Deus para com você. Todos nós já ouvimos os ditados: nem tudo que reluz é ouro, e não julgue um livro pela capa. Bem, isso também é verdade quando se trata de relacionamentos. Nem toda pessoa, por melhor que pareça, será um bom parceiro. Algumas pessoas podem parecer perfeitas, mas também podem estar escondendo suas verdadeiras intenções. Nem todo relacionamento é bom. Ele pode, na superfície, parecer o relacionamento ideal. Você pode estar olhando para aquela pessoa e pensando que seria o homem ou a mulher perfeita. Na verdade, algumas pessoas ao seu redor podem estar dizendo que vocês são um par perfeito e que foram feitos um para o outro.
Mas não deixe-se levar pelo que todos pensam sobre o seu relacionamento. Há momentos em que podemos nos deixar levar pelo sonho de longa vida sobre o que você acha que é um relacionamento. Temos que aprender a deixar de lado nossa ideia e as opiniões de outras pessoas sobre o que é um bom relacionamento. Precisamos permitir que Deus nos mostre o caminho. Ele é o único que pode mostrar o que está acontecendo lá no fundo, muito além da superfície. Permita que Deus mostre o que você não pode ver sozinho. Como Deus nos protege de relacionamentos ruins? Ele nos mostra sinais ao longo do caminho. Você deve ter notado algumas coisas sobre a outra pessoa que o deixam desconfortável por dentro. Talvez você nem saiba exatamente o que há de errado com o relacionamento. Você não consegue identificar, mas apenas tem uma sensação incômoda de que algo não está certo. Você já pensou que isso pode ser Deus tentando te alertar? Ele pode estar tentando enviar um sinal para chamar sua atenção. Deus é um Pai amoroso, e porque se preocupa tão profundamente conosco, Ele fará tudo o que puder para nos proteger do mal. Às vezes, esse mal vem na forma de relacionamentos ruins. Na Bíblia, somos lembrados em Salmos capítulo 121, versículo 3, onde diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Deus nunca dorme. Ele está cuidando de tudo que diz respeito à sua vida e fará de tudo para chamar sua atenção para que você não tome decisões erradas. Deus vai procurar uma maneira de impedir que você cometa o erro de se relacionar com uma pessoa má. Ele enviará sinais ao longo do caminho, mas você deve estar disposto a ouvi-lo. Deus não forçará seu caminho. O Espírito Santo que vive em nós fala com uma voz mansa e delicada. Temos que ser intencionais para ouvir a sua voz. Infelizmente, como dizem, às vezes o amor é cego. Quando nos relacionamos com alguém, nem sempre reconhecemos os sinais que Deus está tentando nos enviar. Ficamos tão consumidos com a outra pessoa que não conseguimos ver ou ouvir o que Deus está dizendo sobre ela. Outras vezes, vemos os alertas em um relacionamento, mas porque temos sentimentos pela pessoa, dizemos a nós mesmos que ela vai mudar. Nos convencemos de que ajudaremos a pessoa a mudar seus hábitos. Alguns de nós já passamos por esse tipo de relacionamento ruim, e só mais tarde é que nos perguntamos como permanecemos nele por tanto tempo. Talvez você tenha visto um ente querido se envolvendo em um relacionamento tóxico. Olhando de fora, você simplesmente não consegue entender por que alguém permaneceria assim. Os sinais de que esse é um relacionamento ruim parecem óbvios para os outros, mas de forma alguma não são tão óbvios para aqueles que estão envolvidos nele. Você pode estar se perguntando se está em um relacionamento ruim. Não entre em pânico. Deus lhe dará sinais para protegê-lo dele. Você precisa começar concentrando-se no que sente por dentro. Você tem paz interior ou há um desconforto constante? Você sente um leve empurrão que está te afastando dessa pessoa? Esse sentimento simplesmente não vai embora? Sua mente e seu coração estão cheios de dúvidas. Não importa o quanto você tente se livrar disso. Talvez seja a hora de prestar atenção neles. Deus usa a paz como um sinal de que você está em sua vontade. Da mesma forma, a falta de paz é um sinal de Deus de que você está indo na direção errada. A paz de Deus é como uma luz guia. Quando anda na vontade de Deus, você experimenta a paz dele. Não importa o quão desafiadora seja essa jornada. Por outro lado, você pode ter tudo perfeito em seu relacionamento, mas não importa o que você faça, falta paz. Não importa o quanto tente se convencer, você se sente inseguro em relação ao seu relacionamento. Mesmo que não consiga identificar o motivo pelo qual não tem paz, você precisa entender que Deus está falando e lhe enviando um aviso para sair desse relacionamento. Deus é onisciente, por isso você precisa confiar que Ele está levando você para longe desse relacionamento por um bom motivo. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Quando não há paz, você tem que entender que Deus está dizendo que esse relacionamento não é dele. As bênçãos de Deus adicionam coisas boas à sua vida, não tristezas. Portanto, se você não está experimentando essa paz, não a ignore. É um sinal de Deus para protegê-lo do mal. Outro sinal que Deus pode usar são os anjos. Sim, você me ouviu direito. Anjos. Na Bíblia, vemos alguns exemplos de ocasiões em que Deus usou anjos para alertar outras pessoas sobre perigos iminentes.
Um anjo avisou José e Maria sobre o rei Herodes, que planejava matar Jesus. Os anjos são criações reais de Deus e ele frequentemente os usa para falar conosco e nos avisar. Deus pode enviar um anjo até você para avisá-lo para sair de um relacionamento. Esse anjo pode aparecer para você te levando a ler algo que lhe dará uma direção boa e clara. Ele pode até mesmo aparecer como um ser humano. Uma pessoa que você conheceu na rua pode ser um anjo enviado por Deus. Pode parecer fora deste mundo, mas Deus envia anjos. Um dos sinais mais comuns que Deus usa para nos proteger são as pessoas que temos ao nosso redor. Se você está em um relacionamento com alguém ou pensando em entrar em um relacionamento, você precisa observar e ouvir o que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Não apenas qualquer pessoa, mas as pessoas que estão perto de você. Podem ser seus amigos íntimos, seus pais, irmãos. Eles estão levantando alertas sobre o seu relacionamento? Podemos tomar como certo o que nossos familiares ou amigos próximos pensam sobre o nosso relacionamento, pois às vezes Deus pode estar falando através deles. Deus fala através de pessoas que estão perto de nós. Precisamos estar atentos para ouvir o que elas estão dizendo. Veja, você tem mais certeza de que seus amigos e familiares não estão sendo maliciosos porque você sabe que eles se importam com você. Você também sabe que o conhece bem e pode dizer se esse relacionamento está tornando sua vida melhor ou pior. Deus pode estar tentando avisá-lo por meio de sua família ou amigos. Então, dê ouvidos a eles, contanto que eles busquem o seu bem. As circunstâncias nem sempre são coincidências e podem ser um aviso ou um sinal de pare de Deus para você. Você já descobriu alguma informação sobre alguém e aquilo pareceu coincidência? Você não estava sendo intrometido ou procurando a informação, mas ela chegou até você. Você acidentalmente se deparou com alguém que talvez não veja há anos e coincidentemente essa pessoa conhece seu parceiro e não tem nada de bom a dizer sobre ele ou ela. Tudo isso não é apenas coincidência. Estes são sinais de Deus. Ou talvez você encontre mensagens ou e-mails suspeitos, mesmo sem estar bisbilhotando nada. Pode parecer apenas mais uma coincidência ter encontrado essas mensagens, mas é Deus lhe dando um sinal de que você pode estar em um relacionamento ruim. Preste atenção nisso, não dê de ombros. Deus pode estar te alertando antes que você cometa o grande erro de se comprometer com o tipo errado de pessoa. No final das contas, Deus nos dá o direito de fazer uma escolha. Ele pode mostrar todos esses sinais para abrir seus olhos, mas você ainda terá que escolher entre ouvir ou ignorar. Os relacionamentos têm uma maneira de afetar tudo sobre nós. É por isso que a Bíblia nos adverte em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você entrar em um relacionamento ruim, isso afetará seu coração. E se afeta seu coração, afetará todas as outras áreas de sua vida. Afetará a forma como você se relaciona com família e amigos. Afetará seu trabalho. É difícil se concentrar quando seu coração e sua mente estão preocupados. Afetará sua capacidade de construir seu futuro, pois você gastará sua energia apagando os incêndios que vêm de um relacionamento ruim. Deus quer muito mais para você. Ele quer que você esteja em um relacionamento que te torne uma pessoa melhor, que construa seu caráter. Ele quer que você esteja em um relacionamento que te edifique para ser a melhor versão de você que existe. Abra seus olhos para ver o que Deus está falando, pois só Ele pode te proteger de relacionamentos ruins e te conduzir a um final feliz.